E aí, estamos aí iniciando um trabalho também com ele. Eu digo sempre que a gente tem que ficar prestigiando o ouro e a prata da casa, que são nossos advogados e advogadas daqui. E nada como estarmos ouvindo, né, o conhecimento sobre os honorários advocatícios contratados à luz do STJ. E para corroborar também nessa fala, já que eu tive também grandes elogios sobre o conhecimento do nosso querido ex-presidente, doutor Natalino, quero convidá-lo a vir compor aqui comigo, nessa palestra de conhecimento, nosso ex-presidente aqui da casa, que todos conhecem, e aí eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, e o doutor fique à vontade também para fazer uso do seu conhecimento, tá? Ainda é folgada. Fica à vontade para fazer uso do seu conhecimento. As palestras que a gente dá nas escolas foi no pré-universitário, né? E aí eu falava da OAB, quando surgiu a OAB, era uma fundação, seus presidentes, eu sempre contava para fora. Esse aqui é o doutor Natalino, mas ele não está novo assim mais não. É que eu não pinto a barba, você pinta. Você pinta de branco, né? Eu não. O branco da minha barba é natural, o seu não. Se você bota a tinta branca para poder fazer casa. Existe esse Falava também pra gente, Nossa, vem pra cá pra frente. Ele era bom, E aí eu vou passar a palavra ao doutor Walter para dar início à palestra, tá? Pois não, Vamos lá iniciar, doutor? inicialmente, uma boa noite a todos que já chegaram aqui à OAB de Araruama. E honrado e muito feliz de ter todos aqui para falar de um tema muito importante, porque são os honorários advocatícios, no caso, na forma contratada. Ali está, contrato de honorários, faltou contratado. Né? Então, vamos nos ater, começando antes da palestra, de honorários advocatícios de suculentos judiciais. A própria lei, o próprio Estatuto da Advocacia, dispõe a regra sobre os honorários advocatícios, as várias formas, ou espécies de honorários advocatícios. Agora, como falo, contrato. O contrato, todo contrato, o de honorários também, nós temos os elementos que são os elementos clássicos do contrato. Né? Os civilistas chamam de elementos clássicos, que seria a coisa, o preço e o consenso, que são os elementos clássicos do contrato. Embora estamos na era da cibernética, inteligências artificiais, que falava-se de metaverso, agora já fala-se de sites GPT, é isso? E outros virão, com certeza, a inteligência artificial, que jamais irá substituir a inteligência humana. Então, o contrato, os contratos temos os elementos, que é o preço, a coisa e o consenso. Agora, vamos supor que aqui seria a cártula, é isso? É o contrato. Isso é o contrato para vocês? Aquele contrato de 2, 3 folhas, 4, é o contrato ou não? Sim ou não? Ou depende? Depende. Se tácito. Existe um contrato verbal também? Esse é o contrato. O contrato é esse. Quando nós assinamos na cártula, esse contrato está sendo executado. O contrato não é a cártula. O contrato são os elementos. O preço, a coisa e a manifestação de vontade.
Correto? Então, vamos dar um exemplo de contrato. Para mim, é o melhor exemplo dessa questão. O contrato de transporte. Quando nós temos o início do contrato de transporte? Estou lá no ponto de ônibus, não é isso? Eu vou lá e dou o sinal para o ônibus, né? Para que eu seja transportado. Quando inicia o contrato de transporte? Estou lá. Oi? Quando entra? Quando acena? Quando eu aceno, eu manifesto a minha vontade de ser transportado. Agora, relação como advogado e advogado. O que nós lidamos? Nós lidamos com a ciência, não é isso? Ciência de quê? O que seria ciência de quê? Aí nós temos que buscar o que? A epistemologia, que é a filosofia que estuda as ciências. Então, o direito é uma ciência. O que a ciência tem? A ciência tem método. Isso. Então, nós somos cientistas, porque nós lidamos com a ciência do direito. Então, para termos ciência, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não trouxe, deixei a bola de futebol lá no carro. Mas vamos lá. Eu tenho aqui a bola de futebol. Uma bola de futebol, né? Até nós falamos aqui, também, não aparece sobre futebol, patrimônio cultural. Então, futebol, todo mundo vê uma partida de futebol, né? Já viu uma bola. Então, eu pego a bola, eu não, um jogador de futebol profissional. Ele pega a bola e vai colocar onde? No solo, não é isso? Já perceberam? Não sei se alguém aqui já percebeu o que o jogador de futebol faz depois que ele coloca a bola no chão. O que ele faz? Ele coloca a bola e chuta? Às vezes, né? Mas o que ele faz? Ele coloca a bola e normalmente ele coloca um dos pés ao lado da bola de futebol. O que é isso? Coloca, né? E dá os passos para trás. Isso? Depois, alguns vão de novo, dão 1, 2, 3 passos, depende do jogador de futebol. Por quê? Eu coloco a bola ao lado e o pé ao lado da bola. E eu vou dar 1, 2, 3 passos para trás. Na hora do chute, o que é o chute? É o fundamento. É uma técnica do futebol. Então, vou lá. 1, 2, apoio o pé apoiado. Vou chutar. Agora tem todo o quê? Uma ciência. Qual é o nome dessa ciência? É a chamada biomecânica. Quando o jogador de futebol coloca a bola e os pés ao lado da bola, o pé de apoio para dar o chute, tem toda uma técnica de movimentação do corpo, dos membros superiores e das pernas para dar o chute. Por isso aqui, não é colocar a bola e chutar. É a mesma coisa. Eu tenho lá um contrato, não é contrato, não é isso? É a carta que nós vamos executar o contrato. Eu tenho lá, eu posso ir na inteligência artificial, imprimo o contrato, não é isso? Entrego ao cliente, o cliente vai, nós vamos executar. Manifesta a vontade, como advogado, o cliente também manifesta a vontade, pronto, acabou. Então, para que nós, como cientistas do direito, para quê? Como o jogador de futebol, ele aprendeu como? Ele aprendeu com os profissionais, cientistas, para que estudaram a técnica do futebol. O outro estudaram o esporte, a técnica do basquete. Isso é o quê? É ciência do conhecimento. Então, o direito como ciência. Direito como ciência. Então, nesse sentido, teria que passar para a primeira. Quer que passe? Eu passo, claro. Esse? Bom, esse. Então, a apresentação, não é isso? Do tema. Vamos apresentar rapidamente o tema. Porque eu estou aqui, primeiro, em homenagem a todos, não é isso? Estou aqui.
E outra que eu estou aqui justamente para quê? Para apresentar o contrato de honorários advocatícios de uma forma pragmática. Porque o que eu falei aqui é tudo uma dogmática. Eu tenho toda uma dogmática, não é isso? Qual é a nossa dogmática? A dogmática é o quê? A dogmática nossa é o ordenamento jurídico. Né? Os institutos que compõem o ordenamento jurídico. Os institutos compõem e nós temos que observar tudo para fazer o contrato. Poxa, Walter, então é necessário isso? Eu não posso imprimir, o cliente assinou, entrega uma firma? Não é assim. Por que não é assim? Aí vamos utilizar da ciência do direito para que vocês nunca mais esqueçam. Vocês sabem a diferença de ato jurídico, estrito senso e negócio jurídico? Todo mundo aqui sabe? Claro que sabe. Eu só vou relembrar, mas todo mundo sabe. Doutora, por favor. Conceito mesmo, mas não Não é conceito. Estava lembrando da ciência do direito, que é a ciência do dever ser, né? A gente estuda aqui toda a metodologia da ciência do direito, que está em cima das normas legais previstas de acordo com a área de atuação daquela carreira que você está seguindo dentro do direito. Tudo tem um treinamento. Já foram feitas pesquisas e já aquilo deu certo, já tem um conhecimento focado no quê? No ser humano. Toda a ciência para o ser humano. Resolvido. Então, mas qual a diferença? Vamos pensar agora pragmaticamente. Qual a diferença do ato jurídico do senso e o negócio jurídico? Não tem lá, não tem cola. Uma cola não tem. Isso não tem, não está lá. Então, o que é? Qual a diferença? Todos nós sabemos. Só que nós temos que ter isso na cabeça. Doutora. Foi de 1906 a 84. Que fez 29 anos. 29 anos. Uma homenagem a ele. Uma homenagem a ele. Que foi modificado recentemente. Outra regra. Né? Uma regra agora que foi modificada. A sério. Em 2022, uma regra também. Houve uma outra regra também. Várias regras. Uma outra lei que modificou. Então, são regras da dogmática. Agora, o que o advogado? O advogado tem lá um novelo de lã. Eu também ia trazer, não trouxe o novelo de lã. Estou devendo. Tem lá um novelo de lã. Um novelo de lã é um ordenamento jurídico. Então, num fio desse, eu tenho um estatuto da advocacia. Eu vou retirar ali. Só que eu não posso, se alguém, todo mundo conhece o novelo de lã, se tirar, ele vai se desfazendo, não é isso? Eu tenho, não é isso? O estatuto da advocacia, ele está de acordo com o quê? Com a Constituição da República, não é isso? Tanto é que a regra e o princípio do artigo 133 da Constituição da República é o quê? O advogado ou advogada é indispensável à administração da justiça. Isso? Fala em administração da justiça. Aí, nesse sentido, não só nós advogados e a confiança legítima. Só que esse princípio da confiança legítima não está escrito no nosso ordenamento jurídico. Qual que nós temos que observar? O princípio da segurança jurídica, que as pessoas confundem. Tá? Então, tenho lá segurança jurídica. Depois eu vou para a confiança legítima, para vocês, né? Doutora, poderia? Não, vamos lá. Então, artigo 36 da Constituição da República. Previsibilidade, acessibilidade, estabilidade e outras. Porque não é só aquela regra, sim a prescrição, decadência, preclusão, prazo, recursos administrativos, judiciais, tomada de decisões, revisões administrativas, súmula vinculante e a EDR. São as demandas repetitivas. As demandas repetitivas estão no nosso Código de Processo Civil, mas não é um recurso. E sim, está na própria regra infraconstitucional no Código de Processo Civil que o juízo deve observar, né, o RDR, que também é modificado. A súmula é modificada, é isso?
o precedente é modificado, o precedente não é eterno, a súmula vinculante nunca será eterna, por isso que nós não vamos ser substituídos nunca pela inteligência artificial. Não vamos ser substituídos. O que nós temos que fazer? Essa luta nossa com o estudo. O que nós temos que fazer? Estudar para que ela não não substitua. Que não temos como ser substituído. Né? Não, doutora, acho que é a primeira. É a cena. Isso, olha lá. Então, tá tudo certo? Que seria a segurança jurídica? Nós temos que ter a prescrição, não é isso? Que é aquele tempo, o tempo de uma determinada dívida. Não é isso? Ela prescreve a dívida tal. Não é? Por exemplo, 5 anos. Não tem nada de dívida. E a decadência? O que é a decadência? É o direito potestativo. Não é isso? Agora, olhem para cá. Deixa aquela questão lá. Vamos voltar na diferença do ato jurídico do estrito sensu e do negócio jurídico. O exemplo mais clássico é o quê? O ato jurídico estrito sensu, ele decorre da lei, ex lege. Ex lege. Eu não preciso escrever na carta ou no contrato o que já está na lei. Agora, quando a lei diz assim, a regra do estatuto diz em relação aos honorários, se eu não coloco que os honorários são devidos no início disso, no meio e até a sentença, se eu não disponho de outra forma, agora eu posso dispor de outra forma, porque a regra não fala isso, a regra diz que se eu não colocar, então eu posso dispor que os honorários serão pagos da seguinte forma, ao final, no início. Se não tiver, é a regra, é o ato jurídico, ou seja, será no início, no meio e até a sentença. Aí eu tenho que fazer o quê? Contextualizar. Há uma linha daquele ordenamento jurídico, né, que é o princípio da transparência. Ainda não vou falar em confiança jurídica. Da transparência. Eu tenho que ser transparente é um contrato de prestação de serviço. O advogado está fazendo o quê? Ou a advogada está vendendo serviço. O advogado, por muito tempo, ficou com receio de vender serviço. O advogado, ele não pode fazer propaganda, né? Mas ele pode vender o serviço. Isso? Então, eu tenho que ser, nesse contrato de prestação de serviço, transparente. Aquela manifestação de vontade, até então, ela é perfeita. As manifestações de vontade. Então, esse contrato, ele não é nulo nem anulável. Correto? Então, o que é isso? É o negócio jurídico. Qual outro exemplo de negócio jurídico, embora tenha a minoria da doutrina que entenda que não? Eu entendo que o casamento é um negócio jurídico, não é isso? É um negócio jurídico. Agora, tem da parte da doutrina que entende que não. Já que eu falei em doutrina, rapidamente eu vou fazer um gancho para que vocês não assistam, ouçam até o final. Porque aqui nós não percebemos, mas foi um ganho muito grande. Não só o estatuto, como a jurisprudência do STJ. Porque o STJ, nós, advogados do menor município do Brasil, eu cansei de fazer petições aqui para que o causídico, lá no interior da Bahia, pegasse o cavalo,
e levava a peça até o juízo para protocolar a pretensão. Entende? Então, nós, como advogados, nós temos esse poder. É poder porque nós temos o poder de realmente melhorar, fazer uma sociedade melhor. Nós, advogados, certeza disso. Doutor, vamos aqui rapidamente, vou ter uma aguinha para o senhor dar uma refrescada na garganta, né? Mas eu acho que a gente podia estar falando também sobre a questão dos nossos honorários. Eu agora, por exemplo, eu tive um probleminha, e aí faço daquilo que eu vou colocar sobre a minha situação até uma consulta aos colegas. Aproveitando, né? Já que estamos aí no papo, eu acho que nós temos os dois doutores que podem também estar nos esclarecendo. O que acontece? Eu subestabeleci, sem reserva, até estava procurando alguns lugares também. Meu cliente, espertamente, já tinha alinhavado o atual advogado um acordo com a empresa, fizeram um acordo, receberam. Eu trabalhei praticamente todo o processo. Né? A gente acha muitos julgados onde que, quando não subestabelece com reserva, somente o advogado principal pode receber. Agora, sem reserva, aí você tem que entrar com uma ação autônoma. Correto mesmo isso? É esse o caminho, doutor? Dá esse feedback. Até os colegas que eu acho que o entendimento é o seguinte: quando você subestabelece sem reservas, equipara-se a um distrato contratual. A procuração, a natureza jurídica da procuração, qual? Qual é a natureza jurídica da procuração? Contrato. A natureza jurídica da procuração é um contrato. Se eu subestabeleci sem reserva para a doutora Rosana, eu rescindi aquele contrato. Logo, os efeitos daquele contrato cessaram. Porque eu rescindi. Cessaram comigo. E continuou com ela. Logo, eu não posso reivindicar os meus honorários aqui. Na ação. Não. Na própria ação. Eu tenho que reivindicar fora. Porque eu não faço mais parte daquilo ali. Né? Proporcionalmente. Você vai reivindicar fora, uma ação fora proporcionalmente. Uma ação autônoma. Eu sou autônoma. O juiz vai determinar isso. Eu tenho proporcionalidade. Então vamos lá. Case concreto. Eu fui advogado no Banco do Brasil por muito tempo, não é segredo para a maioria daqui que está aqui. O Banco do Brasil tinha um contrato no Banco do Brasil. Eu participei de uma licitação. O banco abriu uma licitação, participei da licitação, ganhei a licitação e fiz um contrato no Banco do Brasil. Um belo dia de sol, eu estou no meu escritório, chega uma notificação rescindindo o meu contrato. Então, se o banco rescindiu o meu contrato unilateralmente, aqueles processos que eu atuava como advogado do banco, em relação aos honorários contratuais, o meu contrato está rescindido. Aquela procuração que me foi otorgada, ela é subsidiária. Quando há um contrato escrito, a procuração é um contrato subsidiário ao contrato principal. Então, está tudo, morreu tudo. Posso colocar uma questão? Se no subestabelecimento sem reserva de poderes. Eu não estou falando de subestabelecimento, estou falando de rescisão do contrato entre Mas cliente e advogado. Houve uma rescisão do contrato. Então, se houver rescisão do contrato, aqui não é subestabelecimento, houve uma rescisão. Só tem uma exceção. Só tem uma, não tem duas, só tem uma. Se eu tiver juntado o meu contrato de honorários aqui nesse processo. É isso que eu vou fazer. E aí, se eu tiver, não pode abrir mão. Você pode ser especialista em qualquer área do direito. Eu só faço previdenciário. Ótimo, parabéns. Eu só faço crime. Por quê? Eu só faço trabalhista. Há uma área de estudo. Agora, duas coisas você não pode abrir mão. É de estudar sobre prerrogativas e sobre honorário. Sim, faz parte do seu dia a dia. Falo abertamente, qualquer colega que me perguntar, como é que você cobra os seus honorários, manda cópia do meu contrato para você vê aí o que você quer fazer, se adapta, não, nem faz um segredo, não sei, não tem que ser, isso tem que ser uma conversa corrente entre a gente. Como é que você prefere cobrar? Eu prefiro cobrar no final, o outro não, eu prefiro cobrar no começo, eu prefiro cobrar uma parte no final, outra no começo, cada um cobra do jeito que quiser, mas vamos conversar sobre isso. Parcelar.
Vamos conversar sobre o que você acha de botar uma cláusula no contrato assim, assado, cruzeiro e soldado. Por que no seu contrato tem essa cláusula? E por que eu não devo colocar no meu contrato essa cláusula? Você pode colocar no seu e eu não devo colocar no meu? Por quê? Vamos conversar sobre isso. Parece um tabu, né? É um tabu. Os advogados não querem falar sobre quanto cobra, sobre como cobra do cliente, conforme. Primeiro, qualquer cliente que chegar no meu escritório, seja ele da cor que for, do credo que for, da classe social que for, os honorários são o mesmo. É X. Olha pela cara do cliente. Então, não tem por que eu não falar dos meus honorários. Meus honorários é assim. Existe uma tabela. Eu tenho duas tabelas no meu escritório. A tabela de honorários mínimos, que eu não abandono, e a tabela dos honorários do meu escritório, que é acima dos honorários mínimos da OAB. A tabela de honorários mínimos é a sugestão da OAB? É uma sugestão Não, ética. isso. Não. A minha tabela é acima dos honorários mínimos da OAB. Mas eu tenho uma tabela no meu escritório. Eu acredito que esse problema com honorários até é um problema que eu vim conversar com a doutora Rosana. Não vim para isso, aproveitei. E falei com ela acho que faz 2 semanas. Em Araguama, a gente tem um problema seríssimo de aviltamento. O doutor utiliza a tabela. Eu vou te falar que acho que 90% dos advogados de Araguama utilizam abaixo da tabela, muitas vezes abaixo de metade da tabela. É a nossa realidade. E eu digo para o doutor o seguinte, isso não seria nem tema para uma palestra, isso seria tema para um seminário. Mas eu conversei com ela. Porque isso envolve uma série de questões. A gente não está nem tirando do outro, a gente está tirando da gente. Isso envolve uma série de questões. Até éticas, né? Umas questões extraprofissionais. É verdade. Extraprofissionais, né? Não sei se todos sabem, mas alguns aqui sabem. Eu faço treinamento para advogados. E eu pretendo nesses treinamentos que eles tenham como parâmetro uma advocacia lucrativa. Certo? Aonde se esbarra em ter uma advocacia lucrativa? Na crença de merecimento do próprio advogado. Ele não se acha merecedor de cobrar honorários. E está tudo certo. Eu não posso, enquanto OAB, enquanto colega advogado, eu não posso me envolver na crença emocional do colega. É uma crença dele. Ele acha que se ele cobrar consulta, ele acha que se ele cobrar consulta, que o cliente não vai procurar ele porque ele cobra consulta. Ele acha que se ele cobrar para dar entrada no processo, o cliente não vai procurar ele porque ele cobra para dar entrada no processo, ou que se procurar não vai pagar. Isso não se resolve de uma forma legal, isso não se resolve de uma forma ética, isso se resolve numa mudança de pensamento de advogados. O dia que eu achar que eu não mereço cobrar meus honorários para poder trabalhar, eu fecho meu escritório e eu vou fazer outra coisa. Isso não tem nada a ver com a advocacia pro bono. Nada a ver, é uma outra história. Né? A advocacia pro bono é uma outra situação. Amigos curi é outra situação. Estou falando aqui de contratos profissionais de honorário de advogado. E ele começa quando? Qual o primeiro contrato que a gente faz? Consulta. É o primeiro contrato, está lá previsto no Código de Ética. Primeiro contrato da consulta. A consulta pode ser gratuita? Pode. Não está escrito lá que eu tenho que cobrar. Por exemplo, eu tenho um cliente que é meu cliente em 10 processos. E ele precisa de uma consulta sobre um possível 11º processo. Eu sou obrigado a cobrar a consulta desse cliente? E é eticamente reprovável isso? Agora, eu não posso botar na frente do meu escritório. Consulta grátis. Tem advogados que só cobram. Inclusive, cálculos grátis. Cálculos grátis, consultas grátis. Eu não posso fazer isso. É porque eu perdi. Eu ia trazer. Não, no jornal. Eu perdi o jornal. Tem panfleto. Tem panfleto distribuído. Fez a mudança. Tem Manda panfleto. pra gente. Tem panfleto. Eu trabalho ali. Não, Ativo. eu juntei para Tem trazer. panfleto distribuído no estacionamento do fórum. Tá Colocado tendo nos vidros. panfleto na frente do INSS.
Que a gente já está tomando. E eu- já tomamos. Ó, e pra mim tá tudo certo. As Para mim providências. está tudo certo, cada um usa as armas que tem. Eu uso as minhas. Quais são as minhas armas? Bom atendimento, atendimento personalizado, fidelização do meu cliente, atenção total ao meu cliente desde o momento que ele entra no escritório até o momento que ele termina a ação dele, até o momento que ele recebe o crédito dele. Cada um usa as armas que tem. É, o que eu acho uso que- essas. vai. E o outro usa a profetagem em frente, o INSS. Ok, cada um usa as armas que tem. Detalhe, que não é nem advogado nosso, da nossa cidade. Então, eu acho um pouco E nós já fizemos diferente. levantamento de Exato. Pior ainda, se fosse para os meus advogados, tudo bem, mas não é. Tá fora. Tô A minha revoltada. intervenção, então, foi só apenas para isso, para esclarecer essa questão dos contratos e dizer que advogado tem que saber sim, pode escolher a área do jeito que quiser, mas prerrogativas e honorários, ele deve prescindir de usar a OAB. Ele não precisa usar a OAB para isso, eu tenho que saber sobre isso, eu tenho que dar aula sobre isso, sobre prerrogativa, sobre honorário, eu tenho que dar aula sobre isso. Seja eles contratuais, convenciais, pro bono, amigo, eu tenho que dar aula sobre isso. Isso aí. Eu tenho que dar aula sobre, eu tenho que dominar esse assunto. Né? Assim, me aprofundei mais. Tudo, quando o mar está calmo, quando não tem turbulência, é fácil. Mas quando você pega um processo que você trabalhou 20 anos e o juiz fica seus honorários de sucumbência em 1%, aí o negócio começa a esquentar, né? Porque aí mexeu com você. Mas a gente não pode se incomodar só quando mexe com a gente. A gente tem que se posicionar como classe, como profissão, como mercado. Quando o juiz federal, os juizados especiais federais, pede logo de cara a renúncia Mandado de segurança. É dos ao mandados de segurança. ao direito Sim. moral Que previdenciário, exerce. que você ainda vai, não sabe nem se vai ocorrer. Não, mas aí você pode entrar para mandado de segurança. Mas já inicialmente, Sim. inicialmente Você não vai garantir o quê? renunciar. Não, eu não vou Você renunciar. não vai Mas eu vou renunciar. mandar de segurança para quê? Para que o processo prossiga no jeito. Porque se você não contar a declaração de renúncia, ele vai extinguir o processo. Exato. Pois é, ele vai querer esse processo extinto. Olha só, o doutor aqui acabou de falar o seguinte: o contrato, ele não é o papel. O papel é um instrumento do contrato, certo? É um instrumento, né? Cártula, como eles chamam. É uma cártula. Aquilo é um instrumento. O contrato foi o que eu conversei, que ficou avançado. Esse é o contrato, que foi instrumentalizado por escrito. Então, Quando eu instrumentalizo, é um acordo bilateral. O juiz faz parte desse contrato? O que está metendo aqui? Tá certo? Então, tem que se meter na relação do cliente. Principalmente no processo que não está discutindo o contrato. Se o meu cliente fosse ao judiciário reclamar do contrato, olha, eu vim aqui porque eu fiz um contrato com o Dr. Dilson e eu estou achando que esse contrato está me prejudicando, eu quero revogar, quero rescindir, quero mudar a cláusula, quero revisar o contrato. Aí sim, o juiz vai se meter. Mas o juiz que não tem nada a ver com isso. rola um videozinho na internet de uma advogada que, ao interrogar o réu, ação penal, pergunta para o réu se os advogados que estão representando ele ali se comprometeram com a possível, provável apelação também. Se eles estão contratados para a apelação. A juíza pergunta. Fez essa pergunta, ela faz essa pergunta para Quem o faz a réu que está inscrição? sendo interrogado. Na É uma audiência. audiência criminal. Cascuda, e o colega muito bem preparado também cascudo, diz, não, com todo respeito, isso não me interessa, porque ele não permitiu que o cliente dele respondesse a pergunta dele. Faz parte do processo. É óbvio. Aí ele pergunta, mas por que Vossa Excelência quer saber do processo? Se eu vou trabalhar ou não na apelação? Esses absurdos, lembra do nosso contrato de honorários? Eu, por exemplo, quando faço meus contratos de honorários, eu sempre prevejo até o primeiro grau de jurisdição. Está lá em todos os meus contratos, que eu firmo com todos os clientes. Porque se eu for trabalhar em segunda instância, eu vou chamar o meu cliente, ele vai sentar ali e nós vamos conversar de novo
sobre honorários advocatícios. É isso que eu sinto falta da conversa que eu acabei de falar. Porque não necessariamente eu tenho que contratar igual o Dr. Dilson diante do nicho de advocacia que eu pratico. O nicho de advocacia que ele pratica permite isso. Talvez o meu nicho não permita. Porque vamos dizer que o meu nicho seja previdenciário, como de fato é. Eu cobro por resultado no final. Então não faz sentido se é primeira instância ou segunda instância, porque eu só vou receber quando eu tenho que receber. Eu tenho tanto interesse em receber quanto ele. Então, eu não atuo assim, nem mesmo quando eu estou trabalhando. Exatamente. Agora, na área imobiliária, isso é muito comum. Você pega uma ação de despejo ou para propor ou para defender e diz, olha, vou acertar o horário de X até a decisão de primeira instância. Depois a gente conversa de Então, novo. conforme é o nicho, há adaptações nessa questão do contrato, nessa manifestação de vontade, conforme o nicho. Mas uma coisa a gente não pode abrir mão, é entender sobre o horário. A gente tem que entender sobre a prerrogativa. Isso a gente não pode abrir mão. Você não pode, eu não posso abrir mão de prerrogativa, eu não posso abrir mão do horário. Eu não posso, o juiz não fixou meus honorários dele, vou correr lá na hora dele, vou falar com a Rosana, não vou falar com a Rosana não, posso até falar com ela para trocar ideia, para saber o que ela quer, para saber se ela tem alguma coisa nova para acrescentar, mas eu tenho que saber, ué, eu não posso ter dúvida em relação a honorários, eu não posso ter dúvida em relação a prerrogativa, eu não posso. O advogado não pode se dar ao luxo, não pode se permitir um negócio desse. Né? A gente está avançando aqui muito no estoque. O Walter tem uma parte que o Walter gentilmente nos cedeu, e eu já vou pedir minhas excusas porque eu tenho compromisso às 18h30. Se eu sou e eu gostaria de ouvir sua palestra toda, então vamos lá, Tranquilo, então. Aqui, mais ou menos. Professor Walter, só queria esclarecer se o senhor já vai tirar algumas dúvidas dos advogados como eu, que está aqui presente, com relação aos honorários, como fixa, o juiz fixa e o senhor vai falar sobre isso ainda? Ou ele já resumiu? Podemos. Podemos. Duas processos que eu tenho. Vamos na sequência. Sim, mas quando tiver um tópico, o senhor pode porque falar assim, em contrato de honorário fixado pelo juiz, e como que fica isso, e quando a união, caso, que é a parte do processo na Justiça Federal, diz que os honorários advocatícios ela não vai pagar a união, e sim a condenação, aí como que fica isso? É isso que eu gostaria que o senhor falasse. Então, vamos tentar aqui terminar essa parte de contratado que vai dar, senão o que se falou, comentamos aqui, está contextualizado no que eu vou falar. O que é confiança legítima? Eu falei da segurança jurídica e confiança legítima, que é a aplicação subjetiva da segurança jurídica, ou seja, eu tenho a segurança jurídica, mas todos nós temos que ter a confiança legítima que a segurança jurídica será aplicada. A confiança legítima não está no nosso ordenamento jurídico escrito, porque ela veio do direito português ou direito italiano ou espanhol, ou nenhuma das respostas anteriores. Isso, nenhuma das respostas anteriores. A confiança legítima, ela veio do nosso direito, do direito alemão, do direito administrativo alemão, mas nós utilizamos no Código de Defesa e Proteção do Consumidor e outros diplomas legais aqui no Brasil. Então, vamos lá. Agora, falamos aqui em relação à procuração, não é isso? Qual é a natureza jurídica, né, doutor, da procuração? Contrato. Exatamente isso. Então, vamos lá. Então, olha só, deixa eu falar da previsão legal. A previsão legal é o Estatuto da Advocacia, artigo 22, né? Parágrafo 4. Parágrafo 4.
Na verdade, é do 22 em diante. Agora, o artigo 22, parágrafo 4, é justamente o recurso especial recente, que é... Depois eu vou retornar ao tipo de recuperação, parceria, objeto. Vocês querem logo saber o que talvez nos ajude? Ou querem que eu fale de... Não, vai diretamente no ponto mais importante que você tem. Sem falar de nada? Não. Lealdade, olha ali quanta coisa tem. Mas... Ó, preço. O que o doutor Dilson está falando é para você fazer uma mini saia, ou seja, cobrir tudo que precisa cobrir, mas despertar a curiosidade da plateia. Walter, eu preparo uma palestra. Essa foi boa. Eu preparo uma palestra de 1 hora e o cara Não, você cobrir, mas desperta a curiosidade da plateia. Anote aí. Ou então eu vou por e-mail, eu envio Aí para você manda o seu spoiler. recurso especial 1.818.107 Rio de Janeiro. Olha, os honorários advocatícios pactuados no próprio instrumento de mandato, que é a procuração. Correto? Existe. Então, Eu já vi. é justamente esse recurso especial. Eu acho que é mais prático. Não, o recurso, por quê? O recurso reconheceu a validade. Não, Muito mais esse recurso agora é o indicator que nós falamos. Mas eu não... Olha lá. Foi julgado em 7 de 12 de 2021, ministro Sérgio Burquino. E para chegar até aqui, o que acontece? Nós, causídicos, com a nossa argumentação jurídica, que isso vai chegar ao quê? Ao Tribunal Superior, ao STJ. Por isso que eu digo, que eu falo da nossa força, da força como advogado e advogado. Porque os ministros, eles se reportam à doutrina somos nós. Não é? A formulação das teses é do advogado. Por isso que o advogado formula a tese aonde? Na sua causa de pedido. Por isso que o advogado é chamado de primeiro juiz. Porque ele que vai, com a capacidade técnica postulatória, ele vai formar a causa de pedido. E a causa de pedido, a inteligência artificial ainda não sabe o que é causa de pedido. Por quê? Porque o humano é que vai informar para a inteligência artificial o que é causa de pedido. O que é causa de pedido? Causa de pedido é o instituto mais importante do processo. Por quê? Nós conversamos aqui, a doutora falou, eu não sei a questão do mérito, mas é que a causa de pedir, inclusive, inclui o dano moral. Ou seja, o dano moral, vamos supor, eu tenho lá o dano moral extrapatrimonial, eu pretendo receber a quantia de indenização de R$10.000. Eu tenho que incluir, né, essa causa de pedido e esse vai ser o valor da causa. Essa é a questão. A causa de pedido é muito importante por isso. Por isso que o advogado é tido como o primeiro juiz do processo, porque ele que vai formar a causa de pedido. Tudo que eu falei até aqui, que nós falamos até aqui, em relação ao ato jurídico estrito sensu e o negócio jurídico. O negócio jurídico nós podemos colocar, como o doutor Dilson falou, eu coloco que vou elaborar até o primeiro grau de jurisdição e, se for recurso, o valor de honorário será dessa forma. Eu posso fazer um aditamento, eu posso fazer um novo controle de honorários. Você faz Mas- por atos. Eu faço pela instância, Ah, tá. não por atos. Óbvio que eu atuo com atos também, desculpa, Walter. Não, você pode. Se a pessoa me contrata só pela delegacia, acompanhar o cliente que acabou de ser preso em flagrante, não é um ato, eu por esse ato cobro. É um contrato verbal, eu não faço, custa tanto. Depende do crime também. Depende da situação. Na verdade, não tem crime. Aí vai ser você. Não, depende da Eu situação. não vou à delegacia sem Ah. cobrar. Não, eu digo o Não, seguinte, não, eu tô em relação ao contrato, Ao escrito. contrato que eu estou falando. Ah, sim, claro. Sem Escrito, dúvida. não. Agora, na procuração, Walter, desculpa. Na procuração, Na minha procuração, eu tenho aquele texto padrão amplo. Eu até brinco com os clientes quando eu estou mandando ele assinar, dizendo, olha, com esses poderes que está nessa procuração,
posso até vender a sua filha, seu filho, posso fazer o que eu quiser contigo. Aí, que isso, doutor? Mas na minha procuração, depois dos poderes plenos de tudo, eu coloco absolutamente tudo. Recebi mandado de pagamento, RPV, precatório, menos citação. O resto eu faço. Olha como é que é interessante a conversa. Eu não coloco poderes para receber indactação na minha procuração. Eu boto. Inclusive, eu ressalvo embaixo, no final da procuração, que essa procuração não dá poderes ao advogado a receber dinheiro no nome do cliente. Pois é. Ressalvo isso embaixo. E eu faço no final da exatamente para evitar determinados tipos de desconfianças que os clientes têm. Que recebeu meu dinheiro, saiu, não me avisou. Mas qual é o interesse que eu tenho do seu dinheiro sair e não te avisar se eu não tenho poder para receber? Então, essas questões, doutor Dilson, que eu acho que a gente conversa muito pouco sobre elas, porque para você pode ser interessante e para mim não ser. É muito individual. Eu só quero fazer aqui, terminando em relação à minha procuração, que no final dela eu boto poderes específicos. Aí eu boto promover ação, blá blá blá, em face D na comarca tal. Quer dizer, e explico para o cliente. Você está vendo esse poder específico aqui? Todos esses poderes amplos que eu tenho hoje da procuração só me permite atuar para praticar este ato específico. É assim que eu faço. Sempre. Promover a defesa no caso de contestação, nos autos do processo tal, eu curso na vara tal da comarca tal. Porque Aí fica amarrado. porque o contrato. Mas o que o STJ, a ministra Nancy Andrighi, é justamente isso. Porque a regra do parágrafo 4º, o artigo 2º do Estatuto, não diz que tem que destacar. Nós, advogados, aqui argumentamos para que fosse destacado, ou seja, entre aspas, ex-adverso, numa determinada época, o STJ entendia que era preciso destacar. Aí eu vou pedir a licença para ler o artigo 107 do Código Civil, que justamente a ministra Nancy Andrighi se reportou. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Aí ela se reporta ao Estatuto, dizendo que o Estatuto não diz que tem que, não exige, a regra não exige. Então, eu posso colocar no bojo da procuração. Então, o entendimento atual do STJ é que nós podemos pactuar o contrato de honorário no bojo da procuração. Aí vocês vão me dizer, Val, vamos fazer isso de forma pragmática. A procuração terá 10 páginas. Agora, mais adiante, no próprio RESP, ela diz que tem a possibilidade de retenção dos valores devidos a título de honorários contratados com a oportuna apresentação do contrato. Ela faz a ressalva que mesmo tendo pactuado no bojo da procuração o contrato de honorários, nós podemos juntar o restante do contrato. Aqui eu posso colocar, por exemplo. Eu vou dizer qual é o resultado prático. O resultado prático é o seguinte: o advogado ele não quer expor o contrato de prestação de serviço dele. Vamos dizer, ele é advogado de um sindicato. Então, no contrato que ele tem com o sindicato, ele se obriga a prestar serviço individual. Mas ele quer destacar os honorários dele, ele quer reter os honorários dele. Aí, na procuração individual, ele faz uma menção a os honorários contratados no valor de X% ou de X reais e que deverão ser destacados ao final. Conforme contrato. Não precisa nem botar conforme contrato, porque a natureza jurídica da procuração é contrato. Já está ali. É o que a ministra Nancy Andrighi falou. Já está ali. Né? Agora, tem que ter muito cuidado nessa questão da retenção. Receber dinheiro do cliente e reter os honorários. Recebi R$1.000 do cliente, meu honorário é 30%. Eu vou ficar com 300, vou dar 700 para o cliente. Isso. Cuidado, se isso não tiver no contrato, dá problema. Eu estou advogando
pro bono, um colega nosso, pro bono, colega nosso, que já perdeu a ação em primeira instância, já perdeu em segunda instância, mas foi no STJ. Retenção de dinheiro, reteve, prestou conta, o cliente dele era no condomínio, ele reteve, prestou contas em assembleia no condomínio, mudou a administração nova entrou com ação contra ele, ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância e está discutindo agora na STJ. Cuidado com retenção de valores de honorários se não estiver no contrato. Então, doutor, mas do próprio. Expresso, né? Expresso. Vou até acrescentar. Pois é, mas o próprio Código Civil diz que pode reter e depois presta conta. Até porque, então, prestou contas, como o Natalino está falando. Mas o STJ sinceramente não entendo, porque era dele o dinheiro. Doutor, o STJ Aliás, Será que naquele momento que ele reteve era dele? Será que. Por acaso a discussão nesse processo é esse. Ele tinha o direito de reter, só não tinha o direito de reter nesse momento que ele reteve. aí Por isso tem que ele peculiaridade do Por isso nós estamos aqui. As peculiaridades. É por isso que nós estamos aqui. Porque, exatamente. Olha só, qual era a praxe até bem pouco tempo? Contrato verbal. Sim, eu tô Aqui, assim de verdade. sabe como eu comecei na advocacia, sabe como é que era o contrato? Troca de correspondência. Mandar uma carta para o meu cliente com aviso de recebimento, ou ele passava a receber na cópia, que eu ia prestar o serviço tal pelo valor de X e ia ser pago da forma. E eu mandava a carta, ele passava recibo de acordo, era o contrato. Né? E a gente vai se aperfeiçoando. Porque desde lá do banco da faculdade, o professor de prática forense, de deontologia jurídica, ele falava, faz o contrato, e a gente foi deixando isso para depois. Quando a gente organizou o escritório, sabe o que aconteceu lá? Olha só, aqui talvez poucos aqui, talvez poucos, alguns, né? Antigamente, quando você fazia um contrato, era datilografado, meu amigo. Né? Eu era na máquina também. Então, você tinha que fazer carbonada 2, 3 dias. Se você errasse uma via, você ia ter que estar dando de novo. Então, tinha o aspecto psicológico de não se fazer o contrato também. Né? Eu, por exemplo, quando eu comecei na advocacia, eu tive o contrato padrão. Ele já ficava xerocado ali, era só 3. Mas tinha ali. Né? Agora, você já imaginou fazer 3, 4, 5 vias de contrato? Os contratos de 10 folhas? Né? Porque lembra de uma coisa: máquina de escrever, as manuais principalmente, não tinha como você escolher o tamanho do tipo. Né? Era, o tamanho da fonte era aquele ali e acabou. Hoje você pega um contrato de 10 folhas, você diminui a fonte e ele vai para 2 folhas. Antigamente eu não tinha isso. Isso com o computador, com a informática, isso melhorou muito, porque nós passamos tudo no computador. Nosso contrato está lá, nossa procuração está lá, as declarações estão lá, as petições estão lá, está tudo ali. E você pega lá, uma copia, cola, tá lá, ajeita, lê de novo, relê, manda outro ali para ver se está tudo certo. Bom, é isso aqui. Manda brasa. E quando ela na lá, né? Quem fez a datilografia ainda tinha. E quem não fez? Eu dava mais de 180 toques por minuto. Antigamente a competição era essa. Quantos toques você dá por minuto? Né? Então, essas coisas, o aspecto psicológico do contrato tinha antigamente. Vou ficar aqui batendo folha de contrato por causa de uma audiência ali vou cobrar R$1.000 para ele fazer uma audiência, vou fazer um contrato em 3 dias, em cópia, com firma reconhecer. Não, meu amigo, é até R$1.000, manda para cá, eu vou lá fazer audiência. Faz um pix, naquela época eu ia no banco todo dia ver meu saldo, porque o saldo só era visto na ficha. Não tinha máquina para ver saldo. Você tinha que enfrentar fila no banco, chegar no saldo, não, meu saldo, hein? Assim mesmo. Ao saldo, aí a menina anotava no papelzinho e te entregava. Né? Não tinha ficha. Né? Ainda teve uma época ali, antes do pré-Collor, antes ali do governo Collor, que houve aquela questão do confisco das poupanças, a inflação, amigo.
Era 30% ao dia. Sabe o que é isso? Sabe. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? 30% ao dia. Eu tinha que ir no banco todo dia para poder, porque existiam duas aplicações naquela época, overnight e open marketing. Você tinha que ir no banco todo dia para dar autorização para o gerente fazer a aplicação. Era todo dia você tinha que ir lá assinar o mesmo papel. Você imagina o que é isso? Então estou chegando aqui no contrato agora. Essa questão da informática facilitou a nossa vida nessa questão do contrato escrito. Porque antigamente, hoje o contrato escrito o que é? Ah, é para fazer uma audiência. Sim, vai mandar o contrato escrito para ele lá, ele vai assinar, nem que seja eletronicamente, e manda ele de volta. Vai fazer contrato sim, para fazer audiência sim. Não é? Porque daqui a pouco ele vai dizer, não, o senhor se comprometeu também? Ah, não, peraí, eu me comprometi a fazer audiência. Ah, mas alegações finais na audiência. Não está incluído no contrato. Alegações finais na audiência é outro contrato. É isso? É claro. Não, o senhor faz uma IJ? Faço, desde que não tenha alegações finais. Faz a IJ também faço. É X sem alegações finais. Se for fazer alegações finais, já pensou? Eu fui pego no laço para fazer uma IJ. Nem conhece o processo. Geralmente ninguém avisa antes, né? Avisa no dia antes, né? Para fazer a audiência no dia seguinte. Aí daqui que eu faço alegações finais? Não, são alegações finais, você manda pronta. Eu aqui dou uma ajeitada conforme o andamento da audiência, mas você manda pronta, alegações finais. Se eu te pagar 50 mil, você faz. Agora não. Pagando bem que mal tem, né? Né? Inclusive, o STJ entende que a consulta não precisa ter a carta. E o STJ entendeu hoje, mas no segredo de justiça, que aí eu já vou falar já é sucumbência, né? No cumprimento de sentença, que o CPC diz que o cumprimento de sentença ele pode ser feito naquele juízo ou em outro juízo, não é isso? Nesse caso concreto, o que eu li hoje é que a verba honorária, o causídico vai executar em outro local. Não, por quê? Porque o juízo de família, né, sobre justiça, disse que ali não tratava disso. Aí vai ser em outro. Mas hoje a gente pode executar os Porque está no CPC. O que eu digo ainda está no CPC, que pode executar isso. Não, escolhe, né? Escolhe. Contrato pode também. Se você juntar o contrato no processo, o juiz tem que destacar seus honorários. A Lei 8.906 não dá faculdade para ele, deverá. É isso aí. Então, eu junto, quero nem saber. O que eu faço é eu juntar desde o início, eu junto desde o início o contrato. É 30%. 30% é 30%. É 39? Não. É 29? Não, é 30%. O juiz já sabe lá, deu R$1.000 de dano moral, já sabe que no final vai ter que expedir 2 mandados de pagamento. Um para o cliente, um para o advogado. É por isso que você não coloca na sua procuração. Que não tem poder para receber dinheiro. Porque senão ele vai querer tomar o banco para receber o dinheiro dele. É na fonte. Interessante. Eu não faço esse tipo de serviço também. O cliente quer que eu vá ao banco e receber o dinheiro para ele. Não, eu não faço. Esse tipo de serviço eu não faço. Que senhor paga? É até perigoso. Não, mas só recebe, ela faz um técnico. Não faço. Não faço esse tipo de serviço. Vamos lá, doutor. Então, o resto que eu falei, 1.618.7 de janeiro, faz referência ao resto do Distrito Federal, que é da ministra Nancy Andrighi, que é a questão do artigo 107 do Código Civil. A legislação brasileira admite qualquer forma de expressão consensual que torne o conteúdo do contrato juridicamente aceito. Ontem eu ouvi o professor Venosa, que é civilista, e disse que, embora o nosso sistema jurídico acrescentou, né, a partir de 2002, né, acrescentou a partir de 2002 a boa-fé objetiva e a função social do contrato,
ele entende, Silvio Venosa, civilista, entende que ele, claro que é aceito, mas todos aqueles elementos clássicos do contrato também serão ainda empregados no contrato. Então, mesmo tendo a inteligência artificial, né, a lei de dados, nós temos que observar, Código de Defesa e Proteção do Consumidor, vamos observar esses elementos do contrato. Por isso que eu falei, eu tentei fazer uma contextualização ali. Bom, é porque eu teria que falar, ali eu estou pelo final, né? Mas eu queria falar lá atrás um pouquinho. Então, finalmente, o VESP, né, do Rio de Janeiro, e complementa. De outro dia, o artigo 22, parágrafo 4, destaque, pedir para separar. A lei, a regra não fala isso. Então, por muitos anos, nós pedimos ao juízo para que separasse. Não é necessário. A lei não é necessário. Eu posso colocar na própria procuração ou então oportunamente juntar o contrato. Inclusive aditivos. Inclusive em forma de aditivo. Você pode fazer um aditivo de destaque da honorário. Exatamente. Então, por que eu falo tanto da causa de pedido e o contrato de honorário? Primeiro temos que saber o que é causa de pedir, que é o fato, o conjunto de fatos, a que o demandante atribui a produção do efeito jurídico por ele afirmado. Né? O único julgamento, pelo que eu estudei, em relação ao 489 do Código de Processo Civil, que são os elementos da sentença, não é isso? Toda sentença ela tem que ter fundamento jurídico. Não é? Agora, a petição inicial não precisa ter nenhum dispositivo legal. Isso quem falou foi o professor Barbosa Moreira e o professor Humberto Teodoro Júnior. Esse conceito é do professor Barbosa Moreira. O que é a causa de pedido? Que as pessoas confundem, inclusive o Google, confundem com o fundamento jurídico que tem que colocar regra. Não precisa, eu posso elaborar a petição inicial sem colocar nenhum dispositivo. Uma colega desesperada me ligou dizendo que o juízo determina porque ela não entender, né, aquele livre convencimento, né, que é um princípio que para mim não deveria existir mais. Livre convencimento do juiz não existe. O juiz tem que ser de acordo com o ordenamento jurídico. Não é livre. O convencimento do juízo não é livre. Ele tem que fundamentar. O juízo tem que fundamentar todas as decisões. Então, a única decisão que chegou lá ao superior, que é o STF, foi o processo mais antigo, que foi do Brasil, que foi o processo da Princesa Isabel, que o ministro Marco Aurélio foi o vosso voto vencido e disse que o processo da Princesa Isabel durou acho que 124 anos. Transitou em julgado, mas o ministro Marco Aurélio, aposentado do STF, ele disse que por ele não transitaria em julgado. Ela é importante. Embora o sistema de justiça não queira enfrentar pela súmula 7, nós, eu entendo, advogados, temos que provocar a jurisdição no sentido de que observe a regra do 489 do CPC sob pena de nulidade. Eu não tenho, nós falamos um pouco de recurso, eu como advogado não tenho como recorrer se eu não sei os fundamentos. Eu preciso, né, opor embargo de declaração, pelo menos para que o juízo esclareça. Porque ao juízo, professor Barbosa Moreira, ao juízo, o juízo tem que fundamentar e escrever qual é o dispositivo legal, a questão do dispositivo da sentença,
e ele não pode se reportar à promoção do ilustre membro do Ministério Público. Não pode. Ele tem que fundamentar nas razões de decidir dele. Então, é por isso que o ministro Marco Aurélio foi, pela pesquisa que eu fiz, o único que enfrentou e foi o voto vencido. Resumindo, o processo mais antigo da Princesa Isabel, aquele caso lá da casa do governador, lá dos Laranjeiros, transitou em julgado. Então, foi a única da questão da gratuidade de justiça que está julgado. Esse julgado está lá no STJ desde o final do ano. Eu tenho acompanhado, eu fiz a minha rede social, eu fiz 3 lives sobre isso, sobre a gratuidade de justiça de forma objetiva. Eu entendo que será uma dificuldade do acesso à justiça, vai ser um outro tema, porque se for objetivo, vamos supor que uma pessoa natural perceba R$10 mil, ela então, objetivamente, eu coloco lá, eu juízo, né? Os tribunais vão colocar, né, a inteligência artificial, R$10 mil, a pessoa recebe R$10 mil, não tem direito à gratuidade de justiça. E isso, pessoa natural, com menos de 60 anos. Porque nós também, devido ao benefício da gratuidade, tem essa isenção por lei, ex-lege. Doutor, eu preciso não me retirar. Eu tinha comunicado até por isso, mas eu não queria sair daqui, primeiro, sem parabenizar o doutor pela intervenção, né? Em segundo lugar, se fala muito sobre inteligência artificial. O próprio palestrante falou muito sobre inteligência artificial. Os advogados, quando falam de inteligência artificial, a gente vê os advogados arregalando os olhos. A inteligência artificial, ela foi preparada para responder perguntas inteligentes. Alguém tem que fazer a pergunta inteligente para a inteligência artificial, para que ela responda de forma completa. Se a pergunta for incompleta, a inteligência artificial não vai responder de forma completa. Então, se você pergunta lá para a inteligência artificial, se você bota lá só assim, causa de impedir, ela vai dizer, está no artigo tal do CPC, acabou. Agora, se você falar assim para ela, disserte sobre causa de impedir numa ação de despejo por falta de pagamento, onde o meu cliente deve, ela vai dizer, você usa, às vezes usa, até como fonte de inspiração. Fonte de inspiração. Pesquisa, fonte de inspiração. Agora, cuidado, que a inteligência artificial está inventando jurisprudência. Tem que ter muito cuidado. Sério? Já aconteceu. Muito cuidado. Então, eu queria deixar Tem que essa saber fazer a pergunta. Prepare-se para fazer perguntas. Eu li um livro que foi editado em 1925 por um empresário americano e ele já falava sobre a importância de saber fazer perguntas. E agora está chegando a hora da importância de saber fazer perguntas 100 anos depois. E, por fim, para eu me despedir agora de vez, ontem nós tivemos, antes de ontem, nós tivemos uma notícia ao final da noite, me deixou muito triste, e eu queria partilhar isso com vocês. Hoje existe em Portugal, 10% dos advogados que vivem em Portugal hoje são brasileiros. E a Ordem dos Advogados de Portugal rompeu unilateralmente a reciprocidade, o acordo de reciprocidade com a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso não prejudica diretamente os advogados que estão lá, porque já tem um direito reconhecido, mas indiretamente prejudica muito, até porque da forma que foi feito, dizendo que os advogados brasileiros não têm preparo para advogar na comunidade europeia. Então, a nota está publicada no site da Ordem dos Advogados de Portugal. Quem quiser ter a curiosidade de ler, para ler. Então, eu quero aqui deixar a minha solidariedade aos nossos irmãos brasileiros que estão lá, junto aos nossos irmãos portugueses, que estão sofrendo
esse tipo de retaliação lá em Portugal. No mais, desejo uma boa noite a todos. Presidente, muito obrigado. Obrigada, E tá? parabéns ao nosso episódio. Desculpe ter que sair. Um abraço. Tchau. Não, peraí. Nathalie, deixa eu dar uma foto com vocês dois aí. Vanessa. É que eu tiro daqui? Tá aí? Vou aproveitar, porque eu ia te perguntar. Obrigada. Como você... Aí, doutora. Doutora. Muito boa a tua participação, viu, Nathalie? Eu tinha só viu, é igual a nota de dos sociais, só vi uma vez. Doutor. Oi? Uma nota de sociais eu só vi uma vez. Que você estrela hoje aqui, então. Doutora Rosana, a doutora Mônica está pedindo tão carinhosamente para tirar uma foto com todo mundo. Vamos tirar uma foto aqui junto com o palestrante, todo mundo, não é? Porque é só eu e a doutora Rosana. Na segunda parte, aqui, tirar uma foto com o doutor Walter. Doutor Walter, já tá rindo, né? Essa parte que Não, Você ô, doutor Gilson. Vai me pegando o que eu vou atrás. vai cair. Nem doeu, viu? Depois quero fazer uma pergunta. Aprenda a fazer perguntas. Não, A dica do doutor. como é que você fez? A dica do doutor. Não, pô. Vai dirigir? Não pode ir lá. Valeu, valeu. é muita coisa. Não sei, ela Ajuda ele a explicar. Vamos lá? Conclusão. É quase que perguntas. Tem, ó. Acabou muito tempo. Continuando. Tá falando a conclusão. Vamos na cooperação, né? Terceiro, né? Estava no 18? Não, então, 17? porque eu fui pro final e voltei. Entendi. Para poder contextualizar, né? Se fosse no Instagram, a pessoa já não queria mais saber, porque já sabia da procuração, né? Mas aqui, vamos lá. É cooperação. Por que cooperação no contrato? Porque esse princípio da cooperação, ele está no nosso ordenamento jurídico e está no próprio CPC. Nós temos o quê? Que cooperar, não é isso? Porque os contratantes, eles não são inimigos, né? Eu me lembro, a professora Cláudia Lima Marques, que falava muito nisso, né? Ela diz que, na verdade, os contratantes são parceiros contratuais, então a gente tem que cooperar para que o contrato seja equilibrado do início ao final. Qualquer contrato, mesmo contrato de honorários advocatícios. Então, ele tem que estar equilibrado. Aquela manifestação de vontade, ela realmente ela tem que ser manifestada com uma boa-fé, o que é boa-fé objetiva. O que é boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva, nós temos a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. A objetiva é aquela que nós como homem médio, a previsão, né, a confiança que nós temos que ter como homem médio,
essa é a boa-fé do homem médio brasileiro, do homem médio. Correto? Então, doutora, seria a próxima. Aí a parceria contra o advogado será até o primeiro grau de jurisdição ou até o segundo grau de jurisdição, não é? Até o primeiro grau, os honorários seria nesse patamar aqui. Se não tiver, se os honorários, agora não é assim. Quando se fala em honorários arbitrados, nós temos que ter uma perícia. É preciso ter uma perícia para poder arbitrar aqueles honorários. Aí é uma outra coisa. Mas o objeto tem que estar determinado no contrato, ou seja, na cláusula, né? Na cláusula, que a manifestação de vontade ela já está perfeita. Agora, na cláusula, pragmaticamente, nós advogados temos que colocar na cláusula. Porque quando o STJ diz que a consulta não precisa estar contratada, o próprio STJ confunde o contrato como sendo uma carta. As pessoas ainda falam em entrar com a ação. Eu não entro com a ação. Eu proponho uma demanda. Propõe a demanda, que é o princípio da propositura. O próprio CPC do Olímpico fala isso. Antigamente, o CPC tem cheia de discussão se era exigir do Estado jurisdição. Doutora, seria o preço. O preço, todos sabem o que é o preço, né, do contrato. Os elementos. O mais próximo de todo mundo entender, o imóvel, eu tenho lá o preço de um imóvel, 300 mil reais. Agora, se é uma compra e venda, eu vou lá e integralizo, é um pagamento à vista. Então, o preço já foi integralizado. Agora, quando eu tenho um compromisso, uma promessa de compra e venda, esse preço, ele é integralizado ao longo do tempo, não é isso? É uma promessa de compra e venda, que as pessoas erroneamente dizem que é um contrato preliminar. Eu entendo que não é. A promessa de compra e venda já é um contrato que eu tenho lá. Preço, manifestação de vontade. Isso quem eu aprendi com o saudoso mestre baiano, professor Orlando Gomes. Dizia ele. Isso foi lá atrás. Lá atrás. Orlando Gomes. E a questão do preço, eu aprendi preço quando eu advoguei um parecer do JJ Camões de Baixo, um senhorzinho. E a única coisa que eu fazia era ir recebê-lo no aeroporto, ir até ele palestrar. JJ Camões de Baixo. Ele fez um parecer sobre o preço, lá eu aprendi, advogando. Porque o que é a ciência do direito jurídico? É o pragmatismo, porque o advogado ele vai aprender, é uma ciência do conhecimento. Bom, e eu tenho que praticar, senão eu não vou aprender. Eu só consegui aprender a denunciação da lide, que eu não sei até hoje, se é acraseado, é da, aí eu tenho que pedir aos universitários, professores de direito, né? Falando com a minha esposa, ela já não quer mais saber. Ela não aguenta mais ouvir eu falar de causa de pedir, nem de falar de denunciação da lide. Então, eu só fui aprender quando eu atuei numa demanda, né, que tinha denunciação da lide ou a lide. É a lide craseada? Com certeza, absoluto. Tranquilo, né? É o A. Denunciação à lide. Então, eu só aprendi a denunciação à lide craseada quando eu fui atuar. Então, por isso que o advogado, ele
tem a legitimidade, eu entendo, para compartilhar do conhecimento do que ele aprendeu. Eu procuro o pouco que eu aprendi, eu fiz 26 anos de advocacia, eu vou aprender tudo, isso. A gente não vai assistir um vídeo do professor Caio Mário, da Silva Pereira, né? Já falei aqui no livro sobre isso. Caio Mário, ele foi palestrar em 1997. Eu entrei para a faculdade, mas eu não assisti, o professor até pedindo, colocou esse vídeo, e eu assisti. E lá ele falava da simulação. Né? O que é a simulação? É o vício de um procedimento. Né? O contrato ele não pode ser uma simulação. Se tiver simulação, ele é o quê? Ele é nulo ou anulado? É nulo. Mas, quando o professor Caio Mário palestrou em 97, esse vício, ele era anulável. Ele veio a falecer no Vale entre nós, e ele não ficou a saber que a simulação era nula. Então, ele, naquela palestra, ele falou que ele já, um senhorzinho, dizendo que não ia conseguir aprender tudo. E aprender é impossível aprender do direito, né? Mas o pouco que nós, de conhecimento, como é uma ciência, nós temos que ter o conhecimento melhor possível, como o doutor Natalino falou, muita propriedade da inteligência artificial. Nós temos que escrever lá a causa de pedir, e antes de colocar a sua causa de pedir, a inteligência artificial não vai. Então, a inteligência humana sempre, é claro que a inteligência artificial vai sempre ater, né, ao conhecimento humano, como a ciência do direito. Doutor, eu acho que já está aqui. Na outra, por favor. A mãe aquele contrato e ela vai arcar com os honorários advocatícios, o prolabore inicial e o êxito. Ela tem que saber. Porque se ela não souber, ela vai ter. Os honorários são devidos no início, no meio e no fim, que está na regra. Né? Vamos dizer, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Será que não? Mas, por lealdade, nós temos que explicar, né, o limite. O equilíbrio contratual. O equilíbrio contratual também nos contratos de honorários. Por que a própria regra diz que o interesse é sempre do cliente? No contrato de honorários, a prestação de serviço é em detrimento sempre a favor do cliente. A pessoa vai dizer, o advogado tem obrigação de meio. Tem. Não é necessidade de colocar no contrato a obrigação de meio, porque todos sabemos que a obrigação, a responsabilidade civil, no caso, é uma obrigação de meio. Tudo que está na lei ex-lege, né, é o ato jurídico estrito sensu. Aqui está quase pelo final. Agora vocês nunca vão mais esquecer a diferença de ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. Né? O negócio jurídico nós falamos aqui, temos o exemplo do casamento e outros exemplos aqui. O ato jurídico estrito sensu, por exemplo, eu vou lá, reconheço a paternidade. Eu sou pai de fulano. Eu reconheci. Então, ex-lege decorre da lei os alimentos. Os alimentos. Se reconhecer a paternidade, é o ato jurídico do estrito sensu. Agora, para entender melhor o ato jurídico do estrito sensu, eu tenho que saber o que é fato jurídico. O que é fato jurídico? Por exemplo, eu tenho uma tempestade. É fato jurídico? Está natural. Agora, se causou danos, jurídico. Bom, voltando para o ato jurídico e para o estrito sensu, se eu reconheço a paternidade, né,
decorre da lei o quê? Os alimentos. Agora, os alimentos, ou até o outro exemplo, e decorre aí o direito quê? O direito potestativo. O que é direito potestativo? Todo mundo sabe, né? Decadência, eu tenho a decadência e a prescrição. Vocês nunca vão esquecer. A decadência é potestativa. O que é o direito potestativo? É você interferir na esfera jurídica do outro. Então, aquele, no caso, eu tenho o demandante e o demandado. Né? O demandante interferiu na esfera jurídica a partir de quê? De que ele foi citado. Isso então tem a relação processual. E aqui eu tenho direito de quê? Do contraditório, né? Isso não só o contraditório, mas eu tenho que ter a oportunidade de me defender. Porque o demandante interferiu na esfera jurídica do demandado. Posso colocar em outras palavras para ver se fica mais fácil? O direito potestativo é o direito que você tem de pleitear ou não um direito seu. Exatamente. Enquanto você não toma medida para fazer valer o seu direito, você tem o direito potestativo dele. Se eu não exercer não esse havendo a decadência nem a prescrição, você pode a qualquer momento exigir o cumprimento do direito que dá origem à demanda. Exatamente. Agora, Normalmente. se prescreveu, Aí ele perde o direito potestativo que tinha. exatamente. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quanto tempo você tem para reclamar um suposto dano moral, segundo o Código Civil? Passou, está na regra. São 10 anos, que é a regra básica do termo, né? Se não há previsão especial lá no artigo 100, eu acho. E se você tem um dano moral que você sofreu, por alguma razão, e não toma medida nesses 10 anos, o seu direito, que era potestativo, porque você tinha esse direito, ele decai, prescreve. É como outro exemplo, uma queixa-crime por injúria, calúnia. Qual é o prazo que você tem para representar contra esse crime que lhe foi afetado? 6 meses. Passados os 6 meses, não há mais como reclamar. Então, o direito que você tinha antes, potestativo, deixa de existir. Quando você fala que se forma o processo, eu estou te imitando porque você fez exatamente isso, é exatamente o ato praticado pela parte, pelo cidadão, pela pessoa, de pleitear o que acha que é de seu direito. Concluindo, mas acabando. Muito bom. Não, agora a gente pode fazer o final, porque eu já falei. 18, né? A delimitação. Tá. O 18, doutora, Qual? O objeto do contrato é o quê? Exatamente, ali está com um problema ali, tá? A causa de pedido. Ou as causas de pedido. Deu para identificar ou não? Ou só no outro período? Porque era assim, quando eu estudava direito, eu perguntava ao professor e me dizia no próximo período. Se eu não fosse estudar em casa, eu não ia saber. Então, a causa de pedido é justamente essa. As causas de pedido. Tá? Vai. Dentro das regras, a delimitação exata do objeto do contrato. Ali está com um problema porque foi transformado em PDF. Não dá para entender. Se tivesse falado comigo, eu falava com minha neta de 6 anos que ela resolveu isso com você. Bora, Deus, vamos que a gente tem horário para fazer Vai ser outro ritmo, viu, Walter? Só que eu te lembro. Não, vamos terminar aqui. 7 horas. Pode ir. Conclusão, olha ali, conclusão. O contrato oral advocatício é necessário e fundamental para preservar a confiança e a transparência na relação contratual entre advogado e cliente. Essa confiança é a confiança legítima, Na qual você fala. que é diferente de se
segurança, que nós estamos falando de prescrição da decadência, é segurança jurídica. A confiança legítima é que o Estado vai cumprir, né, a Constituição da República. Por essa razão, a elaboração do contrato deve ser fiel de acordo com as respectivas manifestações de vontade. Doutor, acho que a última. A última é gratidão a todos. Ali, ó, enviou um e-mail. Volta para Ferreira. Tá? Qualquer coisa. Não, eu quero finalizar e agradecer, foi muito bom o debate. Nós ficaremos conversando aqui até mais. Passou o horário. O horário passa. Por causa do horário, mas pode, doutor? Pode ser ou não? Tem que tentar para o horário que foi dado passado para a gente, né, doutor? Não, deixa a Rosa perguntar para Pode você. perguntar. Vai aí, Rosa. É justamente que eu queria tirar uma dúvida. Eu estava falando que prescreve em 10 anos o direito de, por exemplo, de cobrança de contrato de honorários. Mas quando a ação que o advogado atuou leva mais do que 15 anos. Não, a forma do dano moral, O contrato de honorários. A prescrição. Prazo é menor. É? é o problema. Eu acho que são 2 Prestação, anos. para contrato de São 2 honorários, anos. tem uma previsão próxima. 10 anos é a regra geral prevista no Código Civil para pleitear. Isso. Vai entrar, vai ter caído de direito. Uma ação demora 17 anos. Mas eu falo, tem que mostrar a partir do tempo. Quando vai para o honorário? O honorário